O S Brasil Entrevista recebe Ricardo Hertz, Vanille Guvartz, um duo que traz a pluralidade da música brasileira no espetáculo Redescobrindo o Violino Popular e a Rabeca. Eles falam sobre sua parceria e a proposta inovadora do projeto e a riqueza dos ritmos nacionais. É um prazer recebê-los aqui no estúdio. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Obrigado. Gostaria de perguntar o que motivou a parceria entre vocês? Então, o que motivou foi bastante natural. A gente tem essa grande paixão pro violino. Eu estava pesquisando os ritmos brasileiros. Aí, quando eu conheci o Ricardo, a gente já saiu tocando. Ele improvisa, eu também. Se acompanham, eu tinha também essa pesquisa. Eu acho que é isso, né? O dia que a gente se conheceu, a gente começou a tocar junto. Porque o violino não é um instrumento que a gente está acostumado a ver acompanhando, né? Tocando ritmos brasileiros, acompanhando outro instrumento. O violino, geralmente, a gente conhece no Brasil como um instrumento que toca a melodia, né? Como se fosse uma voz cantando, e depois para, né? Assim, é difícil ver. E o nosso duo, acho que a diferença desse duo é que a gente, enquanto ela está tocando, eu estou acompanhando, enquanto eu estou fazendo a melodia, ela acompanha. E essa formação que a gente tem, né? Que ela vem do jazz. E eu também tive uma formação de jazz e música erudita e tal, e música brasileira. Isso acho que propiciou da gente fazer esse duo, né? E a gente se conheceu indo para pesquisar a Rabeca, uma manifestação cultural que tem lá no litoral de São Paulo, que é no Fandango Caiçara, e nesse Fandango tem Rabeca. Então a gente faz 6 anos, vai fazer 6 anos agora em janeiro de 2025. A gente vai fazer 6 anos, a gente estava indo para lá. No primeiro dia a gente já ficou assim super entusiasmado com o outro e já saiu tocando e nunca mais parou. E como surgiu a ideia de criar o espetáculo Redescobrindo o Violino Popular e a Rabeca? Eu acho que foi naturalmente da gente, o fato de a gente ter um duo, né? A gente já começou a pensar no primeiro dia a gente já começou a pensar como é que a gente ia fazer um espetáculo só de violino, e a Vani teve essa ideia de a gente fazer quando eu fui visitar ela na França, não é? Na verdade, acho que a gente nem pensou muito, né? Tipo, a primeira vez que a gente se conheceu, ele me convidou para tocar uma música, só conhecia uma de cor. Aí ele chegou, apoiou, harmonizou, né? Improvisou, e foi muito legal. E no encontro que a gente estava pesquisando, eles nos convidaram a tocar. Aí o duo nasceu desse jeito, na verdade, pela recepção das pessoas. As pessoas falaram, nossa, é muito bonito. Eu acho que é assim que nasceu realmente o duo. A gente percebeu que tinha um interesse, além do jeito de se divertir tocando junto, a gente percebeu que tinha um interesse, tinha uma recepção boa. E a Vani, ela morava na França ainda, na época. Então, quando eu fui visitar a Vani na França, acho que alguns meses depois, ela falou, você topa fazer um espetáculo? Sim. Aí eu falei, topo. Daí eu queria muito mostrar o trabalho dele e essa dupla, mas é tudo baseado no trabalho do Ricardo, porque quando eu conheci ele, eu não tinha muita técnica nem de violino, nem sobre os ritmos brasileiros. Eu estava pesquisando bem no comecinho. Eu vi o trabalho dele, ele tem um método online de violino popular com videoaulas. Aí eu fiz todas as aulas, assim, devagarzinho. Ele me ajudou muito. E é isso, a gente criou essa linguagem muito em comum, porque eu estudei tudo que ele conceitualizou no violino. E então acho que tem isso também da nossa dupla, que a gente fala realmente a mesma língua do violino e dos ritmos brasileiros. Acaba sendo uma conexão natural. Sim. Foi natural mesmo. A gente falou assim, vamos fazer o espetáculo que se chama assim, sabe? A gente foi tocando e o espetáculo foi acabando virando isso, né? Assim. Sim. Foi porque até na pandemia a gente ficou junto a pandemia toda e acabou gravando vários vídeos de composições minhas, composições da Vani, e coisas que entraram pro repertório do show e coisas que não entraram, porque automaticamente também a gente foi pensando, essa aqui eu acho que não tem tanto a ver. Acabou que o show virou, a temática geral do show mesmo virou a música popular brasileira. Ricardo, você é conhecido como reinventor do violino brasileiro. O que significa para você explorar essa nova abordagem com a Rabeca?
Eu acho que tanto com o violino quanto com a rabeca, eu vim da música de concerto, música clássica, né? Então eu tocava violino clássico, assim, até a época do colegial. Aí eu comecei a brincar de tocar música brasileira com os meus amigos da escola. E aí eu vi que essa formação de música clássica, ela não era suficiente para tocar música popular brasileira, né? Tipo, a abordagem da música na música popular brasileira é outra. As pessoas aprendem nas rodas, nas festas, tirando de ouvido uma música que conhecem e tal. E eu comecei a explorar isso aí. E explorar também a improvisação pelo meio do jazz, né? Que é o estilo de música que mais acontece, assim, mais desenvolvido nas escolas, né? As escolas de música popular, às vezes, usam jazz para ensinar. Então, eu comecei a ir para esses lados aí, e isso faz 25 anos, né? Então, faz 20 anos eu lancei o meu primeiro disco, e agora estou no 11º, e desde lá eu estou tentando, né, explorar o choro, o forró, o frevo, né? E compor músicas desses estilos, assim. Então, é um caminho, assim, de pesquisa mesmo, de tentar entender a alma de cada estilo desses, assim, né? E a rabeca, para mim, é um instrumento que eu não tocava ela nos palcos, assim. Eu comecei a tocar a rabeca nos palcos por causa da Vani, que ela veio pro Brasil para pesquisar a rabeca mesmo, né? Então, eu já tinha rabecas em casa que eu gravava. Assim, eu gravo muita trilha sonora ou participação em discos. E aí eu usava a rabeca quando eu queria essa sonoridade bem nordestina, né? Porque a rabeca, você toca uma nota na rabeca, você já ouve, assim, já é teletransportado para essa cultura nordestina, muitas vezes, ou caiçara, ou do Pará, né? Assim, dependendo. Mas a rabeca é uma coisa que eu estou explorando mais agora por causa da Vani, que veio para o Brasil para estudar a rabeca, né? Vani, como surgiu esse interesse pela música brasileira que te motivou a vir para cá estudar? Eu sempre fui muito apaixonada pelo violino, mas eu não tive a oportunidade de desenvolver muito tecnicamente, etc. Não fui no conservatório, assim, então eu não tenho uma bagagem de música clássica. Mas eu sempre gostei da sonoridade, da vibração. E quando eu comecei a me tornar adulta, eu percebi que eu queria muito ter mais liberdade com o violino. Aí eu comecei a estudar improvisação, fui me formar no conservatório. Então é isso, eu dei muito espaço para o violino. Mas eu estava procurando um som um pouquinho mais... Eu tocava tudo nos graves, eu estava tentando sujar o som, eu estava tentando fugir de toda a linguagem da música erudita. Realmente, eu estava também acompanhando, eu tinha algumas formações de jazz que era muito, muito aberto, músicas do mundo, mas eu estava pensando, vou criar uma nova linguagem. E dentro dessa jornada toda, eu fui no festival, eu fiquei em contato com a música brasileira, os ritmos, eu vi a alegria das pessoas, o swing. Eu vi, nossa, tem uma... Até ficou emocionada. Tem uma coisa na cultura brasileira que é incrível. E acho que na França a gente precisa dessa vida, né? Uma vida mesmo. E então isso, eu comecei a pesquisar os ritmos brasileiros porque, não sei, foi foi muito natural para mim de ir atrás disso. E uma pessoa me falou da rabeca, comecei a pesquisar a rabeca. Na França não tem muita rabeca. Aí eu fui muito ajudada por amigos brasileiros, eles me organizaram muitos contatos. Eu fui no Brasil, eu comprei uma rabeca, fui encontrar o mestre Luiz Paixão. Então foi incrível, foi tudo maravilhoso. E quando eu fiquei realmente em contato com a rabeca, eu percebi que era essa sonoridade que eu estava pesquisando, procurando no violino, sem saber, e sem ser do Brasil, né, sem ser brasileira. Era uma conexão muito forte. Até que quando eu toco a rabeca, eu fico muito mais aberta, eu sorrio, eu danço. É uma coisa muito mais orgânica do que com o violino, mas eu amo também o violino. E quando eu conheci na minha segunda viagem eu conheci o Ricardo, eu conheci melhor o trabalho dele, aí abriu uma outra porta, que como eu tinha encontrado a sonoridade que eu queria no violino com a rabeca, que é um instrumento diferente, quando eu conheci o trabalho do Ricardo, eu pensei, nossa, tem tudo isso ainda a explorar com o instrumento violino. Aí foi
em duplo, um encontro triplo. Então é assim que começou também essa cisão entre a rabeca tradicional, tipo, o máximo que eu consigo, o violino popular brasileiro, essa pesquisa e esse diálogo entre os dois instrumentos. É isso que a gente está fazendo no nosso duo. A gente mistura os timbres, a gente às vezes toca 2 violinos, 2 rabecas, um violino, uma rabeca, as rabecas são diferentes. Nossa pesquisa é realmente tentar trazer todas as riquezas. Nem é suficiente. E conta melhor quais as diferenças entre violino e rabeca. Aqui a gente está com 2 exemplos, por exemplo. Isso aqui é um violino e o que a Valinha está segurando é uma rabeca. Aí parece, né? Porque, na verdade, os instrumentos violino e rabeca são irmãos. O violino, quando chegou no Brasil, ele não tinha o nome de violino, tinha o nome de rabeca. Né? O violino, em português, o nome dele era rabeca. A rabeca seria a vovó do violino. Como se fosse assim, né? Rolou Aí os violinos começaram a ficar cada vez mais imitando esse violino, que é um violino, imitação do violino italiano, né? E aí, por isso que o nome veio do italiano, né? O nome violino é um nome italiano. Aí a rabeca, ela ficou mais livre no Brasil. Tanto que essa rabeca aí, por exemplo, ela tem 5 cordas, tá vendo? E a madeira é uma madeira que... Eu não sei que madeira que usaram para essa aí, mas... Tem uma parte eucaliptus e a outra eu não lembro, mas não é a mesma madeira do violino. Não é a madeira do violino. Sempre de cedro, né? E eu nem sei quais são os madeiras do violino também tradicionais, mas é sempre a mesma, né? E aí tem rabecas que são muito mais rústicas do que essa aí. Essa aí, ela tem uma luteria dessa rabeca que ela é bem inspirada no violino, assim, né? Mas tem rabeca, por exemplo, que é de cabaça, tem rabeca de PVC, tem rabeca de lata, tem rabeca de vários formatos, né? Não tem uma lei, assim, na rabeca, né? O arco da rabeca dessa aí, por exemplo, é um arco que é um arco mesmo, tá vendo? Eu tenho um outro arco que é menorzinho ainda. Porque a música, a linguagem é diferente, então o instrumento também se adapta. Para cada linguagem. Se segurar aqui a rabeca aí, nessa rabeca o braço é mais curto. A gente pediu para ficar curto, para ficar mais confortável. É sob medida. E a rabeca também, o violino antigamente se segurava aqui embaixo, né? Aí foi mudando, né? Às vezes ele em cima, às vezes embaixo. E a rabeca, em alguns lugares do Brasil, se segura embaixo também, aqui, a gente segura aqui. Mas também não tem lei. A gente viu um cara, por exemplo, rabeca lá no litoral de São Paulo, que segura a rabeca aqui, assim, aqui embaixo, como se fosse um violoncelo. Ou tem gente que toca rabeca como se fosse violino mesmo, a gente também viu. Então, tipo, não tem lei, né? Violino é uma escola mais formalizada, assim, né? E tem também diferença de som, obviamente. Se você só um pouquinho dessa diferença. Claro, no violino, por exemplo... na rabeca. A rabeca é mais rouca, né? E essa rabeca é mais grave também. Ela tem uma corda a mais, com cordas de guitarra. E... o som é um pouquinho mais... Faz uma coisa do seu Luiz, Ana. Aí no violino. Parece, né? Parece. Mas a rabeca tem uma coisa mais rouca, assim, sabe? Que é muito bem-vinda para esse tipo de música, assim, né? É mais grave, mais encorpado, né? Mais encorpado, assim, né? E o show explora essa grande variedade de ritmos que a gente comentou, como shot, samba e frevo. Como que foi o processo de escolha e criação do repertório? Acho que foi meio natural também. A gente foi criando arranjos para essas músicas durante alguns anos, né? Durante a pandemia também, muita coisa. A gente, nos primeiros 15 dias da pandemia, a gente fez lives todos os dias. Porque a gente lembra que a gente achava que ia durar só 15 dias. O tempo das lives. Aí a gente falou assim, vamos fazer todo dia da pandemia, a gente faz uma live. Até o povo sair de casa. Aí quando deu um mês, a gente falou assim... a gente pensou... acho que não vai dar mais. Não tinha mais assunto, né?
Aí a gente falou, agora a gente toca só forró, amanhã a gente toca só música não sei o quê, amanhã só improvisação livre. E aí começou também a diminuir o interesse, né? Tipo, começou de gente, no final só tinha minha mãe lá sabendo. Daí a gente já, vamos parar. Aí, mas a gente continuou fazendo vídeos, né? Aqueles vídeos de... a gente compôs. Compôs bastante. E hoje a gente também vai criando coisas, né? Por exemplo, agora a gente vai gravar um disco pro ano que vem, e esse disco vai ter coisas que a gente já tem de arranjos, e vai ter coisas novas também. A ideia é a gente compor coisas novas. E aí a gente vai compondo, eu acho, pensando, né, na temática da música brasileira e pensando no que falta. Por exemplo, nesse show a gente tentou variar, tipo, a gente toca bastante forró, mas a gente falou, não vamos tocar só forró no show, vamos, tá faltando um choro, aí vamos botar um choro, aí tá faltando uma toada, vamos botar uma toada, tem uma música francesa, uma valsa francesa, tem uma música que a Vani canta, porque ela também está explorando muito essa parte de cantar. Que vai junto com a Rabeca. E vai junto com a Rabeca. Então a gente foi pensando nisso, né? Tem o chamané, que é um estilo de música lá do Rio Grande do Sul, que não é muito explorado, né, no Brasil, fora do Rio Grande do Sul. Então foi uma coisa meio natural de tentar dar essa abordagem bem brasileira, assim, bem... né? Como é que chama? Bem ampla, né, do Brasil. Ampla e única ao mesmo tempo. E o senhor já passou por diversas cidades e países. Como o público tem recebido vocês? Da minha experiência, sempre muito bem, porque eu acho que o violino é um instrumento que desperta muitas emoções, né? Acho que é uma coisa meio mundial, que a gente vê umas formas de violino, quando não é esse instrumento, é outro formato na África, na Índia, na Mongólia. Então, eu acho que as pessoas se sentem impactadas pela sonoridade do violino. Eu acho que as músicas também são bonitas e animadas. E acho que a gente dança, a gente conta histórias. Então, acho que tem interesse mesmo. A gente mesmo, né? Temos interesse no que a gente está fazendo. Aí acho que é mais fácil de transmitir quando tudo faz tanto sentido, assim. E para mim, eu acho muito louco, porque no Brasil, eu acho que tem uma estranheza do fato de serem violinos tocando música brasileira, né? Assim, o pessoal fala, nossa, violino faz isso também, não sei o que e tal. E quando a gente toca fora do Brasil, é outra coisa, porque as pessoas não sabem que no Brasil não tem violino tocando música brasileira. Então, muitas vezes que eu tocava lá fora, o pessoal falava, não sabia que tinha um violino tradicional no Brasil, assim. Eu falei, realmente não tem mesmo, né? Mas aí é até um desafio até maior de tocar lá fora, muitas vezes, que é você ganhar o público pela música, né? Não pelo fato de ser uma coisa inusitada, assim, né? Mas eu acho que, assim, cada vez mais no Brasil o violino está sendo explorado na música popular e tem menos estranheza, né? Assim, as pessoas estão mais para ouvir a música mesmo do que ouvir uma coisa estranha, né? Assim, e a Rabeca, as pessoas também, né? Os que vai tocar fora do Brasil, aí sempre fala da Rabeca, né? Mas eu acho que lá fora eles estão mais acostumados também, pelo que eu vejo, assim, em várias culturas tem o violino tradicional, popular, né? Tipo, na cultura da música escocesa, da música irlandesa, da música francesa, dos ciganos da Europa do Leste, no tango argentino. Tipo, em vários países você vai por aí, tem violino popular, né? Então não é uma coisa tão estranha para eles. E a gente tem uma violino popular, que é a Rabeca, na verdade. Então, eu acho sempre, assim, muito curioso, assim, de tocar música brasileira fora do Brasil e no Brasil, assim. A gente tem outra maneira outro jeito de ganhar o público, assim, né? E no meu caso, na verdade, eu vim no primeiro momento para conhecer a Rabeca com o intuito de voltar para a França e compartilhar isso. E no final, eu fiquei no Brasil, né? Eu fiz uma segunda viagem, agora eu moro em São Paulo. Então, quando a gente volta para a Europa, para mim é muito importante, porque eu estou compartilhando minha vivência. E eu sei quanto fez falta quando eu estava na Europa. Tudo que eu estou vivendo aqui no Brasil, eu estou muito feliz de fazer parte, de trazer essa energia que eu recebia de braços abertos lá na França, tudo que vinha do Brasil. E agora poder também fazer parte disso, de tentar levar para lá, é especial para mim. Que bonito.
E além do espetáculo, vocês também vão ministrar oficinas aqui no nosso estado. Conta um pouquinho. Dentro desse projeto que a gente está fazendo, é um projeto que a gente vai fazer em 4 cidades, ou 5, 4, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui, Vitória e Belém. Uhum. Via Lei Rouanet, né, com patrocínio da Instituto Cultural Vale. Dentro desse projeto, sempre a gente faz um workshop e o nosso show, né? E o intuito é esse, né? Desmistificar o violino, porque a gente tem vários projetos de ensino de violino, de cordas, né? No São Paulo tem o Projeto Guri, na Bahia tem o Neogibá, aqui também tem vários projetos sociais, incluindo o Vale Música também. E eu acho que é sempre legal mostrar para essas pessoas que estão aprendendo violino, né? Que é um instrumento bem europeu, assim, que o violino não precisa tocar só música europeia, pode também tocar música brasileira, e às vezes fazer o povo, assim, falar, pô, meu pai, por exemplo, tem um violinista lá da Vale Música, que ele toca pagode, né, toca samba, tal, com a família dele, e esses dias eu vi um vídeo dele tocando, uma galera da família dele tocando violino lá, eu peguei uma carona com ele pelo dia que eu vim tocar aqui da Vale Música, e ele falou assim, pô, legal isso, vou tentar fazer também no samba. Eu falei, pô, faz mesmo, porque tá faltando violinista de samba, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente fazer esse workshop e mostrar para o povo que eles podem usar esse instrumento, essa coisa, juntar mesmo esse instrumento que é tão bonito, né? Que vem da Europa com a cultura da gente, a cultura que vem da África, que vem dos índios, vem dos indígenas, né? Que tudo pode se misturar de uma maneira muito bonita, assim, se quiser. Em mostrar como que existem várias possibilidades, né? Mesmo sendo um instrumento, existem várias possibilidades. Exatamente, o violino é como se fosse a voz, né? Você vê a voz humana, o ser humano canta em qualquer cultura do mundo, né? Se tem canto, né? Então, o violino é como se fosse uma voz, né? Pode cantar qualquer tipo de música, essa. Então, eu acho que... E para quem não está acostumado com violino, o que torna Redescobrindo o Violino Popular e a Rabeca uma experiência única? Eu acho que um resumo disso que a gente falou, né? Talvez. Acho que a gente mostra muitas possibilidades com o violino. Além de tocar melodia, a gente mostra que a gente pode acompanhar com cordas duplas, a gente toca pizzicato, que é assim... puxando com o dedo. Isso, a gente faz até alguns efeitos de som. A gente tenta realmente levar as pessoas numa viagem, e a gente também conta um pouquinho da nossa história, que é baseada em umas viagens, né? Ricardo estudou na França, aí ele tem também... A gente tem muito para contar, né? Coisas em comum, coisas diferentes. E então, acho que é isso. A pessoa que não conhece o violino, ele acaba encontrando um monte de mundos diferentes. Acho que é isso mesmo. Desmistifica esse negócio do violino só tocando um tipo de música europeia, né? Não, o violino pode fazer tudo. E a gente toca em pé, né? A gente também tem isso de... Eu acho que a gente se mexe bastante tocando, né? O violino é um instrumento que permite a gente dançar junto, tocar, dançando, né? Então, acho que isso também quebra um pouco um paradigma, assim, do... Tocamos sem partitura também. Isso faz realmente parte do trabalho do duo, de internalizar tudo. Então tem muita troca, né? Assim, a gente, muitas vezes, eu jogo a melodia para ela joga para mim, e as pessoas assim, nossa, que louco, né? Que vem de lá para cá, assim. Eu acho que o povo que não está acostumado a ouvir violino, muitas vezes sai surpreendido. Fala assim, pô, nossa, o violino também pode fazer isso. O nosso intuito é fazer isso mesmo, né? Deixar... eu acho que ele faz a pessoa passar um bom momento, sabe assim? Eu acho que é mais legal. Sim. Porque, assim, muitas vezes a gente tem, assim, então, claro, falar do violino, falar da Rabeca, falar de tudo, mas eu acho que mais até do que isso é de tentar fazer que a pessoa passe um momento gostoso, que, assim, que ela aprenda coisas, que ela saia tocada, às vezes emocionada, às vezes rindo, sabe? Assim, tipo, é uma experiência mesmo que a gente quer passar pro público, sabe? Não é só uma coisa... não, a gente quer fazer o meio acadêmico, assim, sabe? Tipo, não quer provar uma história. A gente não quer provar nada, a gente quer, tipo, que as pessoas também saiam felizes e... A gente testa as músicas, né? Tipo, às vezes a gente chega com uma música nova
Se a gente perceber que depois de algumas vezes realmente a troca não acontece do jeito que a gente espera, a gente deixa de lado, a gente talvez num outro contexto. Isso, Mas a gente realmente tenta ver onde que a gente vai tocar, para quem, e a gente tenta entregar isso. A gente adapta. Testou agora na turnê, falou, acho que para esse show não. Aí, de repente, algum outro tipo de público mais experimental, a gente toca essa música. A gente vai usando, mas também... sim. Acho que o negócio da troca é muito importante. Sim. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E para finalizar, eu queria que vocês mostrassem um pouquinho, dando uma palhinha para quem está assistindo a gente de como vai ser o espetáculo.